Olá, jovens, tudo bom? Então nós vamos fazer hoje uma revisão, tá? Sobre Revolução Industrial, como vocês observam aqui, né? Do nosso slide. E vamos tentar trabalhar o máximo possível desse conteúdo, revisar tanto a primeira quanto a segunda e falar um pouquinho da terceira Revolução Industrial, por que não? Aproveitar esse momento, beleza? Bem, iniciando então os nossos trabalhos, né, nós temos que definir mais ou menos o que foi essa Revolução Industrial, né? A Revolução Industrial em si foi um processo definido de forma simples, foi um processo de mecanização da produção, beleza? A produção, ela passou da fase manufaturada para a maquinofaturada, beleza? Então a maquinofatura, fruto do processo de desenvolvimento do capitalismo, fez com que nós tivéssemos, né, essa nova fase aí da história, beleza? Tudo isso com o objetivo, obviamente, de aumentar os lucros, de aumentar a produtividade dentro do sistema capitalista, ok? Bem, aqui nós temos, né, as fases, né, a primeira e a segunda Revolução Industrial. Vamos fazer uma correçãozinha aqui, né? Então, na primeira Revolução Industrial, a Inglaterra foi exclusiva. Nós tivemos a utilização do ferro, do carvão e do vapor, capitalismo liberal e industrial, beleza? Na segunda Revolução Industrial, o período, né, até metade do século XX, Alemanha, França, Rússia, Estados Unidos e Japão, né, adentram esse processo. Vale a pena ressaltar que a Inglaterra permaneceu, né? Então é a Inglaterra e mais esses países. O aço, o petróleo e a eletricidade, substituindo o ferro, o carvão e o vapor, beleza? Capitalismo financeiro e monopolista, ok? Né? Sobre essas fases, então, né? Na primeira Revolução Industrial, nós tivemos o pioneirismo da Inglaterra. Nós vamos falar daqui a pouquinho as motivações desse pioneirismo inglês, ok? A industrialização utilizando, né, fontes de carvão e ferro que existiam em abundância no território britânico. A invenção da máquina a vapor, beleza? E do tear mecânico. Então, o processo que ele era feito em grandes oficinas, através das manufaturas, do trabalho artesanal, né, ele foi substituído por essas máquinas, beleza? Obviamente, criando um desemprego gigantesco. Hoje o vídeo não tá legal, mas vamos avançando. Aqui nós temos, né, uma imagem, né, de uma dessas máquinas. Vamos falar sobre essa segunda Revolução Industrial, onde a França, Alemanha, Rússia, Estados Unidos e Japão entram no processo. Vale a pena ressaltar que a Rússia, né, eu sempre falo com vocês, eu preferiria colocar entre aspas. Para quem já me ouviu discutir sobre Revolução Russa, entende um pouquinho o porquê disso, né? Mas nessa segunda fase da industrialização, nós tivemos a utilização do motor a combustão interna, do telégrafo, do telefone, entre outras novidades, beleza? O aço, né, mistura de ferro e carbono, começou a ser utilizado, a eletricidade e o petróleo, tá? Sobre a questão da divisão do trabalho, nós podemos falar também do Fordismo. Nós vamos tentar falar do Fordismo, do Taylorismo, tá? Ainda nesse vídeo. Aqui nós temos, né, exemplos aqui de telégrafo, da questão da Revolução Industrial, do Fordismo, tá? Nós temos aqui uma imagem, né, do Daimler, né, num banco traseiro de um veículo movido a gasolina, do primeiro veículo movido a gasolina, ó, 1886, beleza? Na terceira fase, né, a partir da segunda metade do século XX, nós temos o desenvolvimento, né, de uma microeletrônica, da robótica. Nós temos que falar da informatização dos serviços, a questão da internet, dos computadores que foram inseridos.
Tudo isso, né, nessa terceira revolução, nessa mudança aí no processo de desenvolvimento do capitalismo, tá bom? Consequências da Revolução Industrial. Nós temos várias consequências. Vamos pontuar aqui, né, as mais importantes. A questão da consolidação do capitalismo e do poder da burguesia. Nós temos que entender o seguinte: a burguesia, vamos fazer uma pequena linha do tempo, né? A burguesia ela foi surgindo ali na Baixa Idade Média com a questão do crescimento demográfico nos feudos. Essa burguesia acabou se alinhando ao suzerano dos suzeranos, os reis, criando um estado forte, o absolutismo. Quando o absolutismo já não mais servia a essa burguesia, as revoluções liberais foram estabelecidas, né? E a partir daí nós temos uma consolidação tanto do capitalismo quanto dessa burguesia como grupo hegemônico, beleza? Então a burguesia passou a controlar a política e com isso ela conseguiu acelerar o capitalismo, chegando à industrialização. Desenvolvimento tecnológico, beleza? E nos transportes, as distâncias, né, elas começaram a ser diminuídas. Como assim, né? O tempo que você utilizava para uma viagem, por exemplo, lá nas grandes navegações e agora na Revolução Industrial, ele era muito diferente, beleza? Você gastava meses, depois passou a gastar semanas, o que você gastava dias passou a gastar horas. Então essa questão do transporte foi, né, uma evolução e tanto. Nas comunicações, o telégrafo e depois também o telefone, e mais tarde ainda a questão da internet, que inclusive está facilitando aqui nossas vidas durante esse momento aí, essa pandemia. Divisão do trabalho, né? Então nós tivemos a questão da divisão do trabalho, a formação de um exército de reserva, de um desemprego estrutural, tudo isso também como uma consequência, né, da Revolução Industrial. Produção em série e a padronização, beleza? Então, né, sempre falamos sobre isso. As linhas de montagem hoje, elas produzem itens que vão servir, né, de uma forma global. Eles não pensam nas particularidades, por exemplo, aqui nós capixabas, ou dos gaúchos, ou dos amazonenses, não. Né? É tudo para o Brasil, é tudo para a América do Sul, é tudo para o mundo, beleza? Então isso cria uma padronização. Você precisa se inserir nessa padronização. Essa padronização, ela não vai fazer nenhuma adaptação a você, beleza? O desenvolvimento dos transportes da comunicação, nós já falamos, né? A questão da urbanização, do crescimento populacional, né? Urbanização e crescimento populacional muitas vezes, né, de uma forma desorganizada, criando bolsões, criando um processo de marginalização, de favelização, né, principalmente no exemplo do Brasil. O desemprego estrutural, que eu já havia citado também para os senhores. Aqui nós temos, né, mais uma imagem. Nós temos muitas imagens bacanas sobre Revolução Industrial que poderiam gerar questões fantásticas, tá? Pensem sempre em questões oportunas a esse assunto. Bem, a questão do aumento da produtividade, né, ela provoca uma redução nos preços e um aumento nos lucros, beleza? Por quê? Né, aumenta o volume de vendas, então a lucratividade ela vai se expandindo a partir desse processo, beleza? Então o meu produto que ficava restrito a uma determinada localidade começa a ter uma expansão, né, exponencial, e essa expansão vai aumentando a lucratividade, beleza? Por isso dessa questão dessa homogeneização dos produtos e também dos consumidores. Nós somos homogeneizados, nós somos adestrados a aceitar determinadas situações, de gostar de determinadas coisas, beleza? Uma urbanização intensa, a formação de um proletariado, beleza? Os trabalhadores criando esse exército de reserva que eu já citei para vocês, uma quantidade de desempregados que acabam forçando, né, os salários para baixo. Você não vai exigir melhorias no seu trabalho, porque existe uma quantidade de desempregados enorme que te substituiriam aceitando, inclusive, ganhar menos. Então essa situação muito complicada. Ah, mas nós tivemos avanços nas conquistas trabalhistas e tudo, sim. Né? Atualmente nós experimentamos alguns retrocessos e tudo, né? Mas
mesmo assim o trabalhador ele não é assegurado 100%. Nós estamos sempre numa situação, né, bem complicada enquanto proletariado. O surgimento do capitalismo financeiro, que alguns autores já chamam inclusive de capitalismo financeiro bélico, né? O que seria o financeiro bélico? Você é uma potência econômica, mas também uma potência militar. Ou vamos usar uma coisa bem simples, ou por bem ou por mal, você acaba dominando o que você deseja, beleza? Então nós temos aqui nessa questão do capitalismo financeiro, aqui citado no nosso slide, né? Grandes bancos controlando indústrias por meio de compra de ações ou dependência financeira, empréstimos. Nós vamos falar também sobre cartéis, trusts, holdings, beleza? Né, mais uma imagem, né, uma imagem que traz muito essa questão do impacto ambiental, né, provocado pela Revolução Industrial, um impacto muito nocivo. E aí vamos entrar nessa divisão, né, holding, trust e cartel. O que é o holding? Né? São empresas financeiras que controlam complexos industriais a partir da posse de suas ações, beleza? Então nós temos uma empresa financeira, um grupo financeiro que vai controlando, né, empresas através da posse de ações. O trust são empresas que absorvem os seus concorrentes, controlando e dominando a produção num determinado mercado, beleza? Vamos diferenciar o holding do trust. No holding existem várias áreas de ação, beleza? Um grupo ele pode dominar a questão dos alimentos, dos combustíveis, da produção de energia. No trust não, é uma mesma área, um mesmo setor. Por exemplo, o setor alimentício. Uma empresa X domina várias marcas no setor alimentício, né? Você compra Sadia, você compra Perdigão, você compra de um mesmo grupo, beleza? E o cartel. O cartel seria uma empresa no mesmo ramo, né, que se associam para evitar a concorrência. Então, por exemplo, né, durante muito tempo aqui no Espírito Santo nós tivemos problemas relacionados a postos de gasolina, que tinham um tabelamento de preço. Você rodava em qualquer posto de gasolina, era tudo o mesmo preço. Isso era um cartel para evitar a concorrência, né, e forçando você a pagar aquele determinado valor, beleza? Então o cartel, uma empresa vai se juntar dentro de um ramo para manter uma linha de preço e evitar a concorrência. O trust vai ficar num determinado setor, dominando esse determinado setor, e os holdings, né, vão tentar dominar vários setores ao mesmo tempo, beleza? Aqui, né, nós já temos avançando um pouquinho a questão da divisão do trabalho, né, quando em 1911 nós tivemos o estabelecimento do Taylorismo, tá? Os princípios da administração científica. Então, né, pegaram o Fordismo e deram uma adaptada, melhoraram ele para o processo produtivo, para a Revolução Industrial, beleza? Então, fracionando o processo, determinando etapas, determinando tempo para estabelecer essas etapas, beleza? Então pensem assim, né? No Fordismo nós tivemos, né, a questão das esteiras. No Taylorismo, né, além das esteiras, a questão do fracionamento das etapas. No Toyotismo, a questão, né, da amplitude da produtividade, tentando produzir o máximo possível no menor tempo, uma automação desse processo produtivo, ok? Vamos avançar. Beleza. Proposta aqui do Taylorismo, né? Fazer um controle sobre o tempo gasto em cada tarefa e um constante esforço para racionalizar, né, esse processo, ou seja, ganhar na produtividade de um determinado artigo, beleza? Na questão do Fordismo, né? Já o Fordismo, ele inovou nesse processo, porque ele vai absorver aspectos aí do Taylorismo, né, estabelecendo essas linhas de montagem para a formação de uma mão de obra, beleza? Então, princípio de intensificação, princípio de economia, princípio de produtividade
seriam, né, os princípios básicos aí do Fordismo, beleza? Bem, então nós estamos falando de uma fase do capitalismo com a segunda revolução industrial chamada de imperialismo, beleza? O imperialismo funcionou da seguinte maneira: até 1860 a Inglaterra era hegemônica, só a Inglaterra era mecanizada. A partir de 1860, para facilitar a nossa linha de raciocínio, outros países entraram no processo: Estados Unidos, Japão, França, Rússia, Alemanha. Então, o mercado que era 100% britânico passou a ser dividido, né, competido, né, com vários países. Então, vários países passaram a competir por áreas nesse mercado que antes era somente inglês, criando essa fase aqui de imperialismo, uma fase do capitalismo, onde esses países buscavam, né, matéria-prima, mercado consumidor e mão de obra barata nessas regiões, principalmente África e Ásia, né? Nós estamos agora já vinculando inclusive o nosso conteúdo ao conteúdo de neocolonialismo, beleza? Quando a Europa busca áreas de influência na Ásia, na África e na Oceania, né? O Japão buscando áreas de influência na Ásia e os norte-americanos aqui na América, beleza? Bem, avançando mais um pouquinho aqui no nosso objeto, né, nós temos aqui uma imagem que aparece muito para neocolonialismo, né, o domínio sobre a África, o domínio inglês sobre a África, até mesmo no seu projeto verticalizante, tentando dominar a África aqui, ó, de norte a sul. Uma imagem clássica do Chaplin, né, em uma das suas obras, em uma das suas críticas a esse processo de revolução. Nós temos a questão do desemprego, tá? Durante a Revolução Industrial, nós tivemos um êxodo rural muito grande. Essas pessoas foram para cidades buscando melhores oportunidades, mas formaram um exército de reserva, um exército de desempregados, beleza? Que favoreciam a exploração sobre o trabalhador. Aí nós temos os movimentos de resistência desse trabalhador, beleza? O trabalhador, ele lutou contra, né, a Revolução Industrial em movimentos como o ludismo, o cartismo e as trade unions. O ludismo, que também poderia ser chamado de movimento dos quebradores de máquinas, né? Eles invadiam as fábricas, quebravam as máquinas, os maquinários, acreditando que assim recuperariam os seus empregos. Eles culpavam, né, as máquinas por terem perdido seus empregos, beleza? Na realidade, se eles invadissem as fábricas e quebrassem os donos dos meios de produção, talvez eles teriam um resultado mais interessante, mas não pensaram assim. Esse movimento foi um movimento de muita ação, sem organização, beleza? Nós tivemos o cartismo, que era um movimento panfletário, né? Organizavam documentos, manifestos, jornais, cartas, né? Vários textos que tentavam criar uma consciência sobre a exploração do trabalho, beleza? Um movimento com organização, mas um movimento sem muita ação, né? Não conseguiram criar a amplitude desejada. E nós tivemos, né, as trade unions, que eram associações de trabalhadores que deram origem aos sindicatos, com maior organização e também com ação. A principal ação dentro das trade unions era principalmente, né, a questão das greves. As greves afetavam diretamente os donos dos meios de produção e forçavam aí algumas melhorias aos trabalhadores, beleza? E para fechar, né, nós temos aí também, com a questão da segunda revolução industrial, né, o surgimento de um movimento operário muito influenciado por ideologias de esquerda, né, o anarquismo no início e depois também o socialismo, beleza? Então nós resumimos aqui rapidinho, bem brevemente, o nosso assunto de revolução industrial, né? Vale a pena ressaltar a questão do pioneirismo inglês. A Inglaterra, ela teve uma série de pré-condições que favoreceram a sua revolução industrial: política dos cercamentos, a questão da matéria-prima, né, encontrada no seu próprio território,
a acumulação de riqueza na sua fase do mercantilismo, com a balança comercial favorável, a questão da Revolução Gloriosa em 1688, que deu um espaço político à burguesia, a burguesia passou a dominar politicamente a Inglaterra, também favorecendo esse processo, né, de pioneirismo britânico. Beleza? Um abraço a todos e até a próxima.